I want to start reading Eu quero começar a ler in Romans chapter 10. em Romanos capítulo 10. I'm going to read and then I'll have the translation. Eu vou ler primeiramente aqui em inglês e depois vamos ouvir a tradução. Verse 8. Versículo 8 de Romanos 10. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him whom they've not believed? And how shall they believe in him whom they've not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who has believed our report? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Porém que se diz, versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amen. Amém. There is a purpose Existe um propósito for us being here tonight. de estarmos aqui nesta noite. You are not here by coincidence. Você não está aqui por coincidência, Neither are you here by accident. e nem por acidente, But it's by the providential will of God that you are to be here tonight. mas é pela vontade providencial de Deus que você está aqui nessa noite. God has a plan and a purpose for your life. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. I'm trusting God that these next few moments together, E eu confio em Deus que nesses próximos minutos em que estamos juntos, we're going to enlarge you on the inside. nós vamos fazer com que você cresça no seu interior. I found out that unless you are big on the inside, Porque eu tenho descoberto que a menos que você seja grande no seu interior, you can't do big things on the outside. você não vai poder fazer coisas grandes no exterior. And God made you to do big E things. Deus te criou para fazer coisas grandes. In this scripture, Na escritura que lemos, the Apostle Paul gives us a profound truth. o apóstolo Paulo nos coloca aqui uma verdade profunda. He talks about the Word of God Ele fala sobre a palavra de Deus and the power of the gospel. e fala do poder do evangelho. That we are to have the Word of God Que nós temos que ter a palavra de Deus in our lives na nossa vida sufficiently de uma tal maneira that we can do the work of que God nós possamos cumprir o trabalho de Deus in this earth. nesta terra. Now, Agora,
as we look at this, À medida que nós observamos esse texto, Paul begins by saying, the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. nós vemos que Paulo diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. He goes on to say, with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. E ele continua dizendo que com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos para a salvação. So the word salvation Então a palavra salvação has to do with healing, deliverance, restoration, wholeness, soundness. ela tem a ver com cura, salvação, libertação, inteireza, firmeza. It also has to do with prosperity. Mas também tem a ver com prosperidade. Now he goes on down E ele continua ainda, and he says here, how then shall they call on him whom they've not believed? e ele diz: como porém invocarão naquele em que não creram? And how can they believe in him whom they've not heard? E como crerão naquele de quem nada ouviram? And how can they and how shall they hear without a preacher? E como ouvirão se não há quem pregue? And how shall he preach unless they are sent? E como pregarão se não forem enviados? And in verse 17, so then faith cometh E aí ele diz no verso 17 que a fé vem by hearing, pelo ouvir, by hearing, por ouvir, by hearing, por ouvir, by hearing, por ouvir, by hearing, por ouvir and hearing by e ouvir the word of God. a palavra de Deus. When we came to Chicago, Quando nós chegamos a Chicago, we came a little over 10 years ago. nós chegamos àquela cidade há mais de 10 anos atrás. We came with $200 in our E pocket, chegamos com $200 no bolso and that's all we had. e era tudo que nós tínhamos. But we had the gospel, Mas nós tínhamos o Evangelho. and the gospel is the power of God. E o Evangelho é o poder de Deus. So what did we do? Então o que nós fizemos? We began to work the word. Nós começamos a trabalhar na palavra. We knew that man was not our source. E nós sabíamos que os homens não eram a nossa fonte de recursos. We knew that a job was not our source. E que nem o nosso trabalho seria a nossa fonte de recurso. We knew that our source was God. Nós sabíamos que a nossa fonte era Deus. In the beginning was the word. No começo, no princípio, era o And the Verbo. word was with God. E o Verbo estava com Deus. And the word was God. E o Verbo era Deus. If you have the word, Se você tem o Verbo ou a you've palavra, got God. você tem Deus. If you got God, Se você tem Deus, you've got the word. você tem a If you palavra. got the word, Se você tem a palavra, you've got God. você tem Deus. And if you've got God, E se você tem Deus, you've got His word. você tem a sua So palavra. we took His word Então nós pegamos a sua palavra and worked His word. e nós trabalhamos a sua And it palavra. met every need that we had. E ela nos supriu em todas as nossas necessidades. No one knew our name. Ninguém nos conhecia, nosso nome nos We did conhecia. not even have a place to stay. Sorry. We did not have a place to live. Aham. E nós nem sequer tínhamos um lugar para poder morar. We were like missionaries. Éramos como missionários. Today, Hoje, we have a ministry in Chicago, nós temos um ministério ali em Chicago, about 12,000 members. uma igreja de cerca de 12 mil membros. We're on television Estamos na televisão every day in Chicago area, todos os dias ali na área de Chicago. and once a week over the nations. E uma vez na semana por todas as nações. We have purchased shopping mall. E nós compramos um shopping center. People like Kmart and Taco Bell pay us rent. E pessoas como lojas de ele tá falando de lojas que nós não temos em Brasil, mas como McDonald's, Taco Bell, grandes lojas pagam para nós aluguel para ficar no nosso shopping center. We have a Bible school. E nós temos uma escola bíblica, We have a Christian business school. temos uma escola cristã de administração de negócios, We're starting a bank. estamos iniciando um banco. Now, how did this happen? Agora, como é que isso aconteceu? We work the word. Nós trabalhamos a palavra. We have a home, Nós temos nossa casa, nice home, uma casa boa, linda, debt free, sem dívidas, cars, carros, debt free. sem dívidas, Oh no man, nothing. e não devemos nada a nenhum homem. What he did for me, O que ele fez por mim, he'll do for you. ele vai fazer por você. I'm going to show you E eu vou te mostrar isso, how to work the word. pela palavra de Deus. Amém.
We have about 80 churches Temos cerca de 80 that igrejas are under our covering. que estão debaixo da nossa cobertura. God is doing great things Deus está fazendo grandes coisas with our ministry. dentro do nosso ministério. Now, Agora, I'm going to show you eu vou te mostrar in these next few lessons nessas próximas lições what God showed me. o que Deus me mostrou. Now, it does not take a long time. Agora, isso não vai levar muito tempo. God can do a quick work, Deus pode fazer uma obra rápida, but I want to show you this. mas eu quero te mostrar isso. So stay with me. Então, preste bem atenção. Now, how then shall they call on him who they've not believed? Como invocarão aquele em quem não creram? How shall they believe in him who they've not heard? E como crerão naquele de que nada ouviram? And how shall they hear without a preacher? E como ouvirão se não há quem pregue? And how shall he preach unless he's sent? E como pregarão se não forem enviados? Now, what you have here Agora, o que você tem aqui is a kind of a background é o tipo do transfundo, os panos de fundo of what happened in Numbers chapter 13. daquilo que acontece no livro de Números, capítulo 13. I want you to come over to Numbers chapter 13. Então eu quero que você abra ali comigo em Números, no capítulo 13. God had a people Deus tinha um povo who were in bondage. que estava na escravidão. They were in Egypt. Eles estavam no Egito. God was delivering his people. E Deus estava libertando o seu povo. He sent a man named Moses. E enviou um homem chamado Moisés. Moses went into Egypt Moisés entrou no Egito and he spoke to Pharaoh. e ele falou com o faraó. He said, "Let my people go." E ele disse, deixa o meu povo ir. He was speaking as the voice of God. E ele estava falando como sendo a voz de Deus. Now, Egypt is a place of bondage. Agora, o Egito é um lugar de escravidão. We can call it a place of not enough. E nós podemos chamar o Egito de um lugar onde não há suficiente, onde falta. Not enough. Um lugar de falta, onde não há suficiente. God wants to deliver you from not enough. Deus quer te libertar da situação de não ter o suficiente. Not enough money to pay your children's school money. Não ter dinheiro suficiente para pagar a escola das crianças. Not enough money to do what you need to do. Não ter dinheiro suficiente para fazer aquilo que você precisa fazer. Not enough. Não ter o suficiente. So now God is delivering them. Agora Deus então está libertando esse povo. He brought them out of Egypt E Ele os tira do Egito through a miracle. através de um milagre. God had them to go E Deus fez com que eles fossem and borrow jewels of gold and jewels of silver and clothing e eles pegassem joias, prata, ouro, roupas, from the people of Egypt, tomassem emprestado do povo do Egito, who they worked for. para quem eles tinham trabalhado. And they borrowed it, E eles tomaram emprestado. and then God had them to get out of town. E aí Deus fez com que eles saíssem da cidade. He said first to slay a lamb E Ele disse, primeiro vocês vão sacrificar um cordeiro and put the blood over the e doorpost colocar o sangue nos umbrais das portas. and eat the lamb standing on your feet. E vocês vão comer esse cordeiro em pé. That was a time of the Passover, Esse era o tempo da Páscoa. and God directed them out of that land E aí Ele fez com que eles saíssem da terra, through the Red Sea, atravessassem o Mar a Vermelho, type of water baptism, que é uma tipologia do batismo nas and águas. they got on the other side of the Red E Sea, eles chegassem ao outro lado do Mar Vermelho. and here comes Pharaoh, E aí vem o faraó. and he's running after them. E ele está correndo atrás deles. He's coming after his stuff. E ele está vindo atrás do que ele tinha, do que era dele. Anytime you try to get out of the land of not enough, Todas as vezes que você tentar sair da terra de onde não há o suficiente, the devil doesn't want to let you out. o diabo não vai querer deixar você sair. He wants you to work all day and all night Ele quer que você trabalhe dia e noite to build his kingdom. para construir o seu reino. But I got news for you. Mas eu tenho uma novidade para te dizer. A new kingdom has come. Porque chegou um novo reino nessa terra. Now,
Now, when they got on the other side of the Red Sea, Agora, quando eles chegaram ao outro lado do Mar Vermelho, God directed Moses to stick out his staff, Deus fez com que Moisés fosse e levantasse o seu cajado, and the sea closed up. e aí o mar se fechou. The debt was canceled. E aí a dívida foi cancelada. Once you get born again, Uma vez que você tenha nascido de novo, you are to experience Jubilee. você tem que experimentar o ano da libertação, o jubileu, All debts are to be canceled. quando todas as dívidas são canceladas. You have a right to have every debt in your life canceled Você tem o direito de ter toda a dívida na sua vida the cancelada moment you get born again. a partir do momento em que você nasce de novo. So now, Então agora, they're in the wilderness. eles estão no deserto. Notice this. Agora preste atenção. They went into the wilderness Eles entraram no deserto, where there was nothing. onde não havia nada. There was no food. Não havia comida, There was no water. não havia água, There was nothing. não havia nada. God led them into the wilderness, Deus permitiu que eles entrassem no deserto, into a place of nothing a um lugar onde não havia nada, on purpose. de propósito. Because God wanted to show them Porque Deus queria lhes mostrar not only who they were, não somente quem eles eram, but also who He is. mas também quem Ele é. God brought them into the impossible Deus lhes trouxe uma situação do impossível, de impossibilidade, on purpose. de propósito. Many times in your life, E muitas vezes isso acontece na sua vida. God may ask you to do something, Ele te pede para fazer alguma coisa. and you say, "This is E impossible." você diz para Deus, Deus, é impossível. Well, with God, Agora, com Deus, all things become possible. todas as coisas são possíveis. God will lead you into the impossible on purpose. Deus vai te levar, te guiar para o impossível de propósito. Get used to it. Então, comece a se acostumar. He wants to show who He is. Porque Ele quer te mostrar quem Ele é. He wants to show the world who He E Ele is. quer mostrar ao mundo quem Ele é. And He wants to raise you up and show you who He E is. Ele quer te levantar e te mostrar quem você é. So now, Então agora, in the wilderness, aqui no deserto, Moisés took 12 spies. pegou 12 espiãos. And he said, "Go spy out the land of Canaan E ele enviou aqueles homens para a terra de Canaã. and bring me a report." E ele falou, vocês vão lá e vão me trazer um And relatório. they spied it out. E eles espiaram a terra, They came back voltaram and they brought a report. e trouxeram um relatório. Let's see what they said. Vamos ver qual é o relatório. In verse 27, No versículo 27. and they told him and said, "We came to the land whether you sent us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities a wall and very great. And moreover, we saw the children of Anak there, and the Amalekites dwell in the land to the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan." Então, números 13 e 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Now, I want you to see something. Agora eu quero que você veja alguma coisa aqui. They went to spy out the land. Eles foram espionar a terra, They checked it out. e eles olharam tudo. They went down by the sea coast, Eles foram pela costa, pela They went up in beira-mar, the mountains. subiram pelas montanhas, and they got a report. e eles trouxeram um They relatório. even got proof, E trouxeram até mesmo provas, some fruit, provas verdadeiras, Nice fruit. frutos lindos, big fruit. grandes frutos. And they brought it back E eles trouxeram de volta, and brought it back into the camp. e eles trouxeram para o acampamento. But they began to preach. E aí eles começaram a pregar. And what they preached E o que eles pregaram was not what God said. não era aquilo que Deus tinha dito. They began to preach something Eles começaram a pregar alguma coisa
that sounded logical to their mind. que parecia lógico à mente deles, But it was not in line with what God desired. mas não estava de acordo com o desejo de Deus. Now the people did not go. Agora, o povo que estava no acampamento não tinha ido. Only the 12 spies Somente went. aqueles 12 homens tinham ido. But when they came back, E quando eles voltaram, they gave a report. eles trouxeram um relatório. And 10 of them gave an evil report. E 10 desses homens deram um relatório maligno. They said there are giants in the land. Eles disseram, há gigantes na The terra. cities are walled and very great. As cidades são grandes e fortificadas. But let's look at what Joshua and Caleb said. Mas veja só o que Josué e Caleb disseram. Verse 30. Versículo 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Now notice what they said. Agora preste bem atenção no que eles disseram. They gave a good report, Eles trouxeram um bom relatório, even though things look bad. mesmo que as coisas tinham uma aparência ruim. Now, what we have to learn from that Agora o que nós temos que aprender aqui is that you can look at the same thing I look at, é que você e eu podemos olhar a mesma coisa, and you will see it differently. mas você vai ver diferente de mim. Because you don't see things as they are, Porque você não vê as coisas como elas são, you see things as you are. mas você vê as coisas como você é. So you can look at the same thing I see, Então você olha para a mesma coisa que eu estou vendo and you can see something that's an obstacle, e você vê ali um obstáculo but I will see an opportunity. e eu do meu lado vejo uma oportunidade. Now, what God wants Agora o que Deus quer is He wants you to see it as He sees it. é que você veja da mesma maneira como Ele vê. And the only way you're going to do that E a única maneira de você fazer isso is while we look not at the things that are seen, é que você olhe não aquelas coisas que são visíveis, but at the things that are not seen. mas aquelas que são invisíveis. Now, listen at what I'm about to tell you. Agora ouça o que eu vou te falar. What happened was, O que aconteceu foi o seguinte, verse 32, no versículo and they brought up an evil report in the land, and they had searched that they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we went to go out to search it, it's a land that eateth up its inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature, and there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so were we in their sight. Verso 32, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Now, look at this. Agora olha o que eles estão falando aqui. Because they saw themselves as grasshoppers, Porque eles se viam como gafanhotos, they refused to go in and take what God had given them. eles se recusaram a entrar na terra e tomar aquilo que Deus tinha lhes dado. Now, Agora, let me give you a story. deixa eu te dar uma história aqui. There was once an eagle, Havia uma águia uma vez, and she laid an egg high on a mountainside. e ela colocou um ovo bem no alto de uma montanha. And there, while she was away, a strong wind blew. E enquanto ela estava fora do ninho, um vento forte soprou. And the egg came out of the nest and came down the mountainside. E aquele ovo caiu para fora do ninho e veio rolando pela encosta da montanha. And it ended up in a chicken yard. E ele acabou caindo num galinheiro. Now, a chicken saw the egg, Agora, uma galinha que estava ali viu o ovo and the chicken said, I think I'll sit on this egg. e ela disse, eu acho que eu vou aqui sentar em cima desse ovo. So this chicken sat on this E egg. ela sentou em cima do ovo. And the egg, 3 days later, it hatched. E daí 3 dias o ovo rachou. And out comes this little eagle. E aí sai daquele ovo aquela águiazinha. This eagle was born Essa águia nasceu in a chicken yard. dentro de um galinheiro. So now here's this little eagle, E aí tá aquela águiazinha
And the only thing the eagle has around him E a única coisa que ela tinha ao seu redor are chickens. são galinhas. Now let me show you something. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Turn to Ephesians chapter 5. Se você for lá para Efésios capítulo 5, pode abrir. Efésios capítulo 5. Ephesians chapter 5. Efésios 5. Now listen at this. Ouça o que eu vou te dizer. This little eagle Essa águiazinha is surrounded by chickens. tinha galinhas à sua volta todo o tempo. So now this little eagle E aí essa águiazinha is going to start imitating what's around him. começa a imitar aquilo que ela vê ao seu redor. And the chickens are pecking off the ground. E aí estão as galinhas ali bicando no chão, ciscando. So the eagles start pecking off the ground. E a águiazinha começa a ciscar o chão também. The chickens could not fly over this fence. As galinhas não conseguiam voar para cima da proteção do galinheiro. So the eagle said, I can't fly over the fence. Então a águia pensou que ela também não conseguia voar para cima da Look cerca. what it says in Ephesians chapter 5. Veja o que fala aqui em Efésios capítulo 5. Be ye therefore followers of God as dear children. Sede, pois, imitadores de Deus, versículo 1, como filhos amados. Now notice what it says. Agora presta atenção no que diz. Be ye therefore followers of God as dear children. Sejam, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. That word followers translates in the Greek imitators. No grego, essa palavra que na versão dele diz seguidores, no grego diz como a nossa, imitadores, aqueles que imitam. We are to imitate our Father. Nós somos aqueles que devem imitar o seu pai. This eagle was imitating chickens. E aí aquela águiazinha estava imitando as galinhas. Most of the Christians A maior parte dos cristãos are eagles são águias and born in a chicken yard que nasceram num galinheiro and have been imitating e chickens. têm passado a vida imitando as galinhas. You are in the world, Você está no mundo, but not of the world. mas você não é do mundo. You were born from God. Você é nascido de Deus. Now realize Agora, the reason why they could not get into Canaan nós percebemos que a razão pela qual eles não puderam entrar em Canaã and take what belonged to them e tomar aquilo que pertencia a eles, was not because of the giants. não era por causa dos gigantes, It was because of how they saw themselves. mas era por causa da maneira como eles se viam. You see, the environment that you live in Veja, o ambiente onde você vive is trying to keep you from knowing who you really are. tenta fazer com que você não saiba, te impedir que você saiba quem você realmente é. When Jesus came into the earth, Quando Jesus veio à Terra, he came to bring us back up to where we're supposed to be. Ele veio para nos trazer de volta para aquele lugar onde deveríamos estar. In Genesis chapter 1, Em Gênesis capítulo 1, it says, let us make man in our image and after our likeness, o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, and let them have dominion e que ele tenha domínio over the fish of the sea, sobre os peixes do mar, over the fowl of the air, sobre as aves dos céus, over the cattle, sobre as bestas and over all the earth, e sobre toda a terra. and every creeping thing that creepeth in the E earth. que sobre toda coisa que rasteja, todo animal que rasteja na terra. Listen at what it says in Genesis chapter 1 verse 26. Agora- Listen at what it says in Genesis chapter 1 verse 26. Agora veja o que diz em Gênesis 1:26. Let us make man. Façamos o homem, Who is us? que é como nós. It's the Father, Son, and Holy Ghost. Que somos nós aqui nesse termo, Let nesse us versículo. make man Façamos era o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo. in our image Façamos o homem a nossa imagem and our likeness. e a nossa semelhança. Let man act like us. E que o homem haja como nós. We were made to act like God. Nós somos criados para agir como Deus age. And let them have dominion. E o Senhor dizia ali que eles tenham domínio. Dominion means to rule. Domínio significa reger, It means to reign. significa reinar, It means to have authority. significa ter autoridade, It means to have rulership. significa ter liderança, It means to have ownership.
significa ter posse It means to have stewardship. e de ser mordomo, aquele que administra. God created you Deus te criou to manage this earth. para administrar essa terra. What happened? E o que aconteceu? The devil came in, O diabo entrou and because of Adam and Eve's sin, e por causa do pecado de Adão e Eva, man fell from his high place o homem caiu do seu lugar alto and fell down in the chicken yard. e ele veio parar ali naquele galinheiro. Now, what Jesus came to do Agora, o que o Senhor Jesus veio fazer is to bring you back up where you belong. é trazer você de volta para o alto, que é o seu lugar, onde você pertence. I began to read these scriptures, E eu comecei a ler essas escrituras and as I began to get the right image e eu comecei a ter a imagem correta inside of me dentro de mim, of how God saw me, de como Deus me vê, then I could act differently. de que eu posso agir de forma diferente. Turn to 2 Corinthians chapter 5. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 it says, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." Verso 17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Now, listen to what I'm about to tell you. Agora preste atenção no que eu estou para te falar aqui. Any man that is in Christ Todo homem que está em Cristo, is a new creation, ele é uma nova criação. is a new race. Ele é uma nova raça. Anyone born again Todo aquele que é nascido de novo is something they never were before. é algo que nunca existiu antes. Now, Agora, one day in Chicago, um dia em Chicago, my car would not start meu carro não queria pegar, because it was so cold. porque estava tão frio, It was 60 degrees below zero. estava when 16 graus abaixo de zero. I tried to start my car. E eu comecei a tentar ligar o meu carro It said nothing. e não funcionava. I had read these scriptures. E eu tinha lido aqui essa passagem, Now it's time for me to be a doer of the word. e aí eu pensei, agora é o momento de eu ser aquele que pratica a palavra. So what did I do? Então o que eu fiz? I got out of my car. Eu saí do carro, I backed off of my car. eu dei um passo para trás, I looked to see if anybody was looking. olhei para ver se não tinha ninguém por perto, I said, "Car, e eu disse, carro, I'm talking to you." estou falando com você. Now Jesus Agora Jesus, talked to a fig tree, Jesus falou com uma figueira, você lembra? and it obeyed him. E a figueira o obedeceu. Jesus Jesus talked to a storm, Jesus falou com a tempestade and it obeyed him. e ela o obedeceu. Jesus Jesus talked to a dead man falou com um homem morto, who had been dead 4 days, que estava morto há 4 dias, and he obeyed him. e ele o obedeceu. Jesus Jesus, said, "The things that I do ele disse que aquelas coisas que ele shall fez, you do." nós também faríamos. Jesus Jesus said, "Whatever he did, diz que tudo aquilo que ele fez, I can do." eu também posso If fazer. Jesus can talk to a fig Se tree Jesus pode falar com uma figueira and it obey him, e ela o obedeceu, if Jesus can talk to a storm se ele pode falar com uma and tempestade it obey e him, ela o obedeceu, if Jesus can talk to a dead man se ele pode falar com um homem morto and it obey e him, ele o obedeceu, and he said the things that he did, e ele disse que aquelas coisas que ele fez, I do too. eu também posso fazer. I said I can talk to this car. Então eu disse, bom, eu posso falar com esse carro. I came off of that car. E eu saí do carro I said, "Car, e eu disse, carro, I'm talking to eu you. estou falando com In the você. name of Jesus, Em nome de Jesus, I command you, eu te ordeno, start dê a partida agora. in Jesus' name." Em nome de Jesus. Then I went back in my house. E eu entrei para casa, I stayed in there for about a half hour. fiquei mais ou menos meia hora ali, Then I came back out, saí, got in my car, entrei no carro,
Wait a minute. Espera um pouquinho. Jesus said, Jesus disse: whosoever shall say to this mountain, todo aquele que disser a esta montanha, be thou removed, mova-se, and shall not doubt in his heart, e que não crê, não duvidar no seu but shall coração, believe that those things that he says mas crê que aquelas coisas que ele disse shall come to pass, acontecerão, he shall have whatsoever he então says. ele vai receber tudo aquilo que ele disser. Therefore I say unto you, Então, por isso eu lhes digo, whatsoever things you desire, tudo aquilo que você desejar, when you pray, quando você ora, believe you receive them, creia que você já recebeu. and you shall have E them. aí você receberá e terá. So what did I do? Então o que eu fiz? I was in debt. Eu estava em dívida. I owed money. Eu devia dinheiro. People were calling me, asking me to pay them the money I owe them. As pessoas estavam me telefonando dizendo, quando é que você vai pagar? But I had gotten saved. I got saved. Mas isso foi numa época que eu não era cristão. I realize now, E aí, quando eu me converti, I'm not a chicken. eu percebi que eu não era uma galinha. Even though I may be in a chicken E yard, mesmo estando num galinheiro, I'm not a chicken. eu não era uma galinha. I'm an eagle. Eu era uma águia. So what did I do? Então o que eu fiz? I took my bills, Eu peguei as minhas contas, I put them on the table, eu coloquei elas sobre a mesa, I backed off of those bills. dei um passo para trás I said, bills, e eu disse, contas, I'm talking to you. eu estou falando com vocês. You see, Jesus is my teacher. Você sabe, Jesus é o meu He mestre. taught me that if I have something Ele me ensinou que se eu tivesse and I algo want it to be removed, que eu quisesse que fosse removido, I can speak to it. eu devia dar uma palavra de ordem. Because that's the way Adam was Porque desta maneira que era Adão, at the first. lá no princípio, He used words. ele usava a He palavra. imitated God. Ele imitava Deus. God used words. Deus usava a palavra. So I said, Bill, Então eu disse, contas, I'm talking to you. estou falando com vocês. In the name of Em Jesus, nome de Jesus, I command you, eu te ordeno, be paid off, sejam pagas, dematerialized, sejam desmaterializadas, go away. desapareçam. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Something started happening. E aí, algo começou a acontecer. You see, you were never made to walk down where chickens walk. Você sabe, você nunca foi criado para andar pelo caminho onde as galinhas andam. The chickens are struggling trying to make it. As galinhas lutam tentando alcançar o que elas querem. But when I walk with God, Mas quando você anda com Deus, I have a new way to walk. e eu também, então comecei a ter uma nova maneira de I have andar, a new way to talk. uma nova maneira de I have falar, a new way to think. uma nova maneira de I pensar. have new provision. Eu tinha provisão nova. You see, what I saw Então aquilo que eu via is God made me somebody. é que Deus havia me criado para ser alguém. When we were trying to buy that huge shopping mall, Quando nós estávamos tentando comprar aquele shopping center enorme, somebody said to me, alguém me disse, God is not going to, he said, they are not going to let you have that shopping mall. ele disse, olha, esse povo não vai deixar você ter esse shopping center, não. They don't let a black man have a shopping mall in the Quando United que nos States. Estados Unidos eles vão deixar que um homem de cor, um homem negro tenha um shopping center? I said, wait a minute. E eu disse, peraí, Any man qualquer homem that is in Christ que está em Cristo is a new creature. é uma nova criatura. You see, you must see yourself Então você tem que se ver as God sees you como Deus te vê, before you can get antes que você consiga what God has for you. aquilo que Deus tem para você. The problem is, O problema está many of us em que muitos de nós have seen ourselves as chickens. nos vemos como galinhas. Well, let me tell you what happened to the eagle. Deixa eu te dizer o que aconteceu com aquela águia. There was this eagle grew up in a chicken yard Essa águia cresceu no galinheiro and it got real big, e ficou bem grande, real beautiful. linda. Now, overhead flew another eagle. Agora, passou por cima da cabeça dela uma outra águia. And that eagle looked down E aquela águia olhou para baixo and looked in that chicken yard e viu aquele galinheiro. and he saw this big eagle E ela viu aquela águia enorme ali embaixo, in a chicken yard. ali naquele galinheiro. He said,
what is he doing there? E ele disse, mas o que ele está fazendo ali embaixo? So he flew down Então ele desceu and landed beside the eagle. e parou ali do lado da águia. He said, hey, my friend, E ele disse, escuta, meu amigo, what are you doing o here? que você está fazendo aqui? He said, what do you mean? Ele disse, o que você quer dizer com isso? He said, what are you doing? This is a chicken yard. Não, eu estou perguntando, o que você está fazendo aqui nesse galinheiro? He said, well, I'm a chicken. Ele disse, ué, eu sou uma galinha. He said, you are not a chicken. Ah, você não é uma galinha. You see, the Bible says Veja, a Bíblia nos diz, in Proverbs 23 and verse 7, em Provérbios 23, versículo 7, as a man thinketh in his heart, so como is he. um homem pensa no seu coração, assim ele é. See, if you think you cannot do it, Então, se você acha no seu coração que você não vai conseguir, you won't be able to do it. então você não vai conseguir mesmo. So what did God have to do? Então, o que Deus teve que fazer? Renew our mind. Ele tem que renovar a nossa mente. We're born again. Nós nascemos de novo. But when you got born again, Mas quando nascemos de novo, your mind did not get born again. a sua mente não nasce de novo. It has to be changed by the word of God. Ela tem que ser transformada pela palavra de Deus. Or you'll find yourself doing the same things that you did before you got saved. Senão, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes de ser salvo. So how do I see myself? Então, como é que eu me vejo? Superman. Um super-homem. I'm Superman. Eu sou um super-homem. I know I'm Superman. Eu sei que eu sou um How super-homem. do I see myself? Como é que eu me vejo? The Bible says in Revelation chapter 5, A Bíblia nos diz em Apocalipse 5 I'm a king. que eu sou rei. I don't see myself as low life. Eu não me vejo como uma pessoa ali de uma vida I medíocre. see myself as deserving the very best. Eu me vejo como uma pessoa que merece ter o melhor. How do I see myself? Como é que eu me vejo? I am a ambassador. Eu sou um embaixador. I am an ambassador. Eu sou um embaixador. Look what it says here in the scripture. Veja o que diz aqui na palavra. In 2 Corinthians chapter 5, Em 2 Coríntios 5. look at verse 20. Veja o versículo 20. Now then are we ambassadors for Christ. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Now listen at this. Agora escute aqui. I asked Paulo coming over here, I said, do we have a U.S. embassy here? Eu perguntei ao nosso amigo Paulo enquanto estávamos vindo aqui, tem uma embaixada americana por aqui? He said, yes, we do. E ele disse, temos sim. I said, oh, okay. Aí eu disse, que I bom. can use that example tonight. Então eu posso usar esse exemplo hoje à noite. Let me tell you what I'm telling you. Deixa eu te dizer o que eu quero falar aqui. One time I went to Haiti Uma vez eu fui ao Haiti to bring the gospel. para levar o evangelho. And Haiti, as you know, is a very poor country. E como você deve saber, o Haiti é um país muito pobre. So what happened? E o que aconteceu? They took me downtown Eles me levaram para o centro da cidade, in Port-au-Prince. em Porto Príncipe, And I began to see the embassy. e eu comecei a ver a embaixada. As I looked at the embassy, E enquanto eu olhava ali a embaixada, it looked different. ela parecia diferente. It was a nice, white, beautiful building. Era um prédio muito bonito, branco. It had grass all around it. Tinha um gramado todo ao redor dele. It had nice wrought iron gates around it. E tinha portões lindos e cercas muito bonitas. And outside of the gates E do lado externo dos portões, was nothing but poverty. não havia nada além de pobreza. I asked somebody, E eu perguntei para alguém, what is that beautiful building in the midst of all of this? que prédio lindo é aquele ali no meio de tanta pobreza? They said, that's the U.S. embassy. Eles me disseram, aquela é a embaixada americana. I said, oh, E eu disse, now I have the revelation. agora eu tenho a revelação. You see, you and I Você vê, você e eu were born from God. nascemos de Deus. The same stuff God has in him O mesmo, aquilo que Deus tem dentro dele, that makes him God, que o torna Deus, he put in his children. ele colocou nos seus filhos. Watch this. You and I, Agora, você e eu, the Bible says in Philippians chapter 3 and verse 20, e a Bíblia nos diz em Filipenses 3:20, that our citizenship is in heaven. a Bíblia nos diz que a nossa cidadania está nos céus. We are citizens of heaven. Nós somos cidadãos do céu. Now Jesus said, Agora Jesus diz, pray this way. ore desta maneira. Abba Father, Pai, which art in heaven, que estás do céu, hallowed be thy name. santo é o teu nome, Thy kingdom come, venha o teu reino, thy will be done seja feita a tua vontade, on earth assim na terra, as it is in heaven. como é feita no céu. God's
will for earth A vontade de Deus para a terra is to be like heaven. é que ela seja como o céu. No sickness in heaven, Que não há doença no céu, no poverty in heaven, não há pobreza no céu, no debt in heaven, não há dívidas no céu, no lack in heaven, não há falta no céu, no divorce in heaven. não há divórcio no céu. God's will for the earth A vontade de Deus para a terra is to be like heaven. é que ela seja como o céu. And I am an ambassador. E como eu sou um embaixador, An ambassador o embaixador, is sent from another country ele é enviado para um outro país, into a foreign country para um país estrangeiro, to take care of diplomatic business para cuidar dos negócios on diplomáticos the behalf of the government. em nome do seu governo. We are from the government of the kingdom of God. Nós pertencemos ao governo do reino de We have Deus been sent into the earth e nós somos enviados a esta to terra take care of business para tomar conta dos on negócios behalf of the king, do nosso rei, em lugar dele. and we are to destroy the works of the devil. E estamos aqui para destruir as obras do diabo. Now, Agora, amen. amém? This is what we are to do. Isso é o que nós temos que fazer. When I was in the military Quando eu era um militar and I started flying airplanes, e eu comecei a pilotar aviões, I was a pilot. eu era piloto. I didn't have to buy my own airplane. Eu não tinha que comprar meu próprio avião. I did not have to buy my own uniform and clothes. E nem tinha que comprar o meu próprio uniforme, as I roupas. didn't have to pay for my own dental treatment. Eu não tinha que pagar pelo meu tratamento dentário. The government paid for everything. Porque o governo pagava por tudo que eu gastava, tudo que eu You are precisava. from the government of the kingdom of God. Agora você pertence ao governo do reino de Deus. And everything you need in this earth is already paid for. E tudo aquilo que você precisa nessa terra já foi pago. Amém. Come over to 2 Peter and chapter 1. Abra comigo em 2 Pedro capítulo 1. Hallelujah. Amém. Hallelujah. I'm almost done. Aleluia. 2 Peter chapter 1. 2 Pedro capítulo 1. My friend, Meu amigo, you are in the world, você está no mundo, but not of the world. mas você não é do mundo. You are in the world, Você está no mundo, but not of the world. mas não é do mundo. Your provisions come from heaven. As tuas provisões, o que você precisa vem dos céus. They are already in heaven. Elas já estão ali nos céus. Guess when they got there? E, sorry? Do you know when they got E there? sabe que quando nós chegarmos ali, ou eles chegarem ali, God, Deus, before the foundation of the world, antes da fundação do mundo, the Bible says a lamb was slain. a Bíblia nos fala que antes da fundação do mundo, um cordeiro foi imolado. Before we ever got here, Antes de qualquer um de nós estar aqui, the Lamb of God was slain for your redemption. o cordeiro de Deus já havia sido imolado para a sua redenção. The Bible says A Bíblia nos diz God chose us in Him before the foundation of the world. que Deus nos via em Cristo, já nos via antes da fundação do mundo. Can't you see what I'm saying? Você consegue entender o que eu estou dizendo? God made provisions for you and me before the world ever came. Deus já havia providenciado aquilo que você e eu precisamos até mesmo antes do mundo existir. Let me tell you, everything that you'll need in this life to live like God wants you to live has already been laid up for you. E tudo aquilo que você precisa nesta vida para viver no padrão que Deus estabeleceu para você já foi providenciado por Deus antes da fundação do mundo. Amém. It's already there. Já está lá. You don't need to beg God for it. Você não tem que ficar implorando a Deus por estas Oh coisas. God, please, Oh Deus, por favor. please send me some healing. Por favor, me envie essa cura. Please heal my body. Por favor, cura o meu corpo. God already healed you. Deus já te curou. He healed. It says by His
stripes you were healed. Ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Now all you have to do is hear the word of God, Agora o que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus and by faith e pela fé reach out into the world of the unseen, alcançar o mundo invisível take hold of what belongs to e you, tomar posse daquilo que pertence a você and pull it back into your e life. trazer de volta para a sua vida. And faith comes by hearing, E a fé vem pelo ouvir and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. I'm almost done. Já estou terminando. Look what it says in 2 Peter chapter 1, Veja lá, 2 Pedro capítulo 1, verse 2 and 3. versículo 2 e 3. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, of Jesus our Lord, according as his divine power has given us to all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Notice what it says. Percebe o que está escrito aqui? It says he has already given unto us all things that pertain to life and godliness. Diz que ele nos tem doado ou tem nos dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Now listen at this. Agora escuta o que eu vou te dizer. My wife and I wanted a house. Eu e minha esposa queríamos uma casa. We went to God. E nós fomos para Deus. We are ambassadors. Nós somos embaixadores. We're in this earth. Nós estamos nessa terra. God is providing for us. Deus é quem nos providencia as nossas necessidades, supre as nossas necessidades. Your money. Seu dinheiro. Your money that you bring home from your O paycheck. dinheiro que você traz para casa, o seu pagamento. That should not be your source. Esse não deveria ser a sua That fonte. should not be your income. Não deveria ser a sua fonte de entrada. That should be seed. Ele tinha que ser semente. If you sow seed, Se você semeia semente, your father o seu pai, who sent you here que te enviou para este will lugar, multiply that fará seed com que essa semente and bring multiplique. it back to you, E ele vai trazer de volta a você, so all of your needs will be met, de forma que todas as suas necessidades sejam supridas. because you are an ambassador for him. Porque você é um embaixador dele. So we needed a house. Então nós precisávamos de uma We casa. went to God, Chegamos para Deus and God told us. e Deus nos He disse. spoke to our hearts. Ele falou no nosso He said, sow coração. a seed. Ele disse, olha, semeie uma We took some semente. money. Então nós pegamos algum dinheiro And we gave some money to a ministry. e nós demos aquele dinheiro para um ministério. Then God spoke to my wife. E aí Deus falou com a minha esposa. He said, I want you to write down E ele disse, eu quero que você escreva how you want your house to look. como é que você quer que a sua casa seja. And she began to write it down. E ela pegou e começou a escrever. She said, I want it to have personality, Ela disse, eu quero que ela tenha personalidade, light brick, ela tenha tijolos claros, large rooms. que ela tenha quartos I want grandes. it to have 2-story minimum, Eu quero ter pelo menos 2 andares, uma casa de 2 andares no mínimo, a study for my husband on the second que floor, tenha um escritório para o meu marido no segundo andar office for Veronica. e também um escritório para mim. I want the living room to be on the first floor, Eu quero que a sala seja no primeiro andar. dining room on the first floor, Também quero uma sala de jantar no primeiro andar. exercise rooms, Eu quero, no primeiro andar não, no térreo. Eu quero também um lugar para exercícios, para fazer Jacuzzi. ginástica, uma cozinha. she wrote it down. Ela escreveu tudo. We began to thank God E nós começamos a dar graças a Deus for our home. pela nossa casa. Before, Antes, we were in the land of not enough. nós vivíamos na terra do não há o suficiente. And we were always struggling at the end of the month. E nós sempre lutávamos no final do mês. Then we moved to the land of just enough. E aí, nós entramos na terra de em cima, só o suficiente e nada mais. Where we would pay a down payment on our home. Onde nós estávamos pagando a nossa casa. But no more down payment. Mas aí não tinha mais como pagar. We moved into Canaan. Eu não tinha como dar uma entrada. E aí entramos em the Canaã. land- it's the land of more than enough. E Canaã é a terra que tem mais do que o suficiente. God gave us cash to pay for our home. Deus nos deu dinheiro para pagar a nossa casa. Now, you want a home? Você quer uma casa? Don't try to get it
the world's way Não tente consegui-la da maneira que o mundo faz. if you have the faith. Se você tem a fé, You're not a chicken, você não é uma galinha, you're an eagle. você é uma águia. Everything you need Tudo que você precisa has already been put away. já foi separado, It's already in heaven. está ali no céu. God knows what you're going to need all through your life. E Deus sabe tudo que você vai precisar em toda a sua vida. So what am I telling you? Então o que eu estou te dizendo? Now Agora, you are ambassadors. você é um embaixador. God is about to meet every need E Deus está prestes a suprir cada necessidade that you have. que você tenha. Don't listen to people who are not talking the word of God. Não ouça as palavras daquelas pessoas que não falam a palavra de Deus. Don't listen to relatives who don't know the word of God. Não ouçam aqueles parentes que não conhecem a palavra de Deus. Listen to God. Ouçam a Deus. God is going to take you from not enough to more than enough. Deus é aquele que vai te levar de não há o suficiente para mais do que o suficiente. Now, tomorrow, Agora amanhã, I want to show you eu quero te mostrar how the kingdom of God works. como é que funciona o reino de Deus. It is able to provide for you Porque é capaz de providenciar, de te suprir everything you have need of, todas as coisas que você precisa. independent of what's going on around you. Não importando aquilo que está acontecendo à sua volta. Some of you think, Alguns de vocês pensam, oh, Bill Winston's from the USA. o Bill Winston vem dos Estados Unidos. They have plenty in the USA. Ali eles são ricos para chuchu. My friend, Meu amigo, that's a mistake. isso aí é um erro. The same God in the USA O mesmo Deus que opera nos Estados Unidos is the same God in Africa. é o mesmo Deus que opera na It's the África. same God in Brazil. E é o Deus que opera no Brasil. He's a no respecter of person. E Ele não faz acepção de What pessoas. he did for me, O que Ele fez por mim, he will do for you. Ele vai fazer por você. God has made me rich, Ele me fez rico. and I'm not going to hide it. E eu não vou esconder isso de ninguém. I don't care what you think. Eu não me importo com o que você pensa a respeito disso. I don't care what my relatives think. Não me preocupo com o que os meus parentes pensam. I'm going to be able to do what God tells me to Eu do. vou ser capaz de cumprir tudo aquilo que Deus me diz para fazer. Your pastor has a great vision. O seu pastor tem uma grande visão. Wouldn't it be nice when he asks for you to give an offering? Não seria maravilhoso que quando ele pede para você dar uma You can oferta, give $1 million. você pudesse dar $1 milhão? Já pensou? Amen. Amém? If you stay with me, Se você diz como eu, I'm going to take you up to that level. e se você crê que Deus vai te levar para aquele nível mais alto, The word I'm preaching to you e a palavra que eu estou pregando hoje para você, is going to expand you on the inside. ela vai começar a expandir dentro de você. When you try to go E forward, quando você tentar prosseguir, it's not what's outside that stops you. não vai ser aquilo que está do lado de fora que vai te impedir. The Bible says, A Bíblia nos diz out of the abundance of the heart, que da abundância do coração, the mouth speaks. a boca fala. And the Bible says, E a Bíblia nos diz guard your heart que nós devemos guardar o nosso coração with all diligence, com toda for diligência, out of it are the issues of life. porque é dele que procedem as fontes da The vida. word issues there A palavra fontes ali means boundaries. significa mais do que... It means borders. ela significa fronteiras, limites. Get this, please, Então pegue isso. and I'll be through. E eu vou continuar depois. Your problem O seu problema is not on the outside. não está do lado de fora da sua Your situação. problem O seu problema is not the economy of what's this? Brasilia? Yeah, Brazil. Brazil. Yeah, o Brazil. seu problema não é a economia de Your Brasília problem is not where you were born. e nem o lugar onde você nasceu. Your problem is on the inside. O seu problema está dentro de você. It's how you see É yourself. como você se vê. As a man thinketh in his heart, so is he. Como o homem se vê no seu coração, assim ele é. Think higher. Então pense alto. Think bigger. Pense grande. Think wider. Pense como um lutador, aquele que vê
não vê nada na sua frente, ele vai e invade. Don't look around Não olhe para as pessoas and look at other people e nem olhe para aqueles que estão ao seu redor and say, because they have not done that, I cannot do e it. diga, ah, eles não conseguiram, então eu também não vou conseguir. That's the wrong thinking. Não, essa é uma maneira errada de pensar. Be like Joshua and Caleb. Seja como Josué e Caleb. We are well able. E nós somos capazes Let us go up at once e vamos de prosseguir e vamos então prosseguir adiante and take the land. e tomar a terra. What God did for Bill Winston, O que Deus fez por Bill Winston, He's gonna do for you. Ele também vai fazer por você. Agora vê o que você pode fazer quando você tem mais do que o suficiente. You can be such a blessing to the world. Você pode ser uma bênção tremenda para o mundo. There are so many people E há tantas pessoas that are hurting, que estão feridas, that are crying, que estão chorando, that are starving. que estão passando fome. God wants to make it so Deus quer fazer que as coisas se tornem de uma tal maneira that He can call you de que Ele pode te chamar and get you to feed a nation for a month. e fazer com que você alimente uma nação por um mês. And you will say, E você vai dizer, let us go up at once. vamos lá, porque as portas estão For abertas. we are well able. Nós vamos conseguir, porque o Give the Senhor é Lord quem a nos dá. praise for it. Hallelujah. Oh, louva o Senhor por isso. Amém.